Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do Unplug desta sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Eu sou Leonardo Rodrigues. E eu sou o Gabriel Marque. Fiquem ligados nas notícias desta semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Precisa atualizar a caderneta de vacinação? A cidade de Diadema realiza amanhã o dia D de imunização. Estudantes de arquitetura e urbanismo da USCS participam da audiência pública do Plano Diretor de São Caetano do Sul 2026. O UFC confirma a disputa de cinturão entre Alexandre Pantoja e Joshua Van em Las Vegas no dia 6 de dezembro. Nessa semana foi comemorado o Dia do Professor. E o que essa categoria tão importante tem a dizer? Confira no Em Pauta. Ribeirão Pires recebe mais uma edição da Festa Italiana Solidária a partir de amanhã. No quadro Só Coisa Boa, em Tocantins, garota de 13 anos de idade salva a vida de irmã recém-nascida que estava engasgando. Fiquem com a gente, o Unplug só está começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Fim de ano cada vez mais próximo, e para aqueles que estão preocupados em arrumar um trabalho, ainda é tempo. Santo André abriu mais de 5.000 vagas em uma feira de inclusão produtiva e emprego. O evento ocorre até o fim deste mês e conta com cerca de 90 empresas com salários que chegam a R$10 mil. As oportunidades atendem diferentes perfis, desde estágios até cargos de especialistas, além de existirem vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Dentre os setores estão comércio, serviço, indústria, construção civil e áreas administrativas. Os interessados podem se cadastrar de forma rápida e virtual no site acesse.santoandré.br/feirão online 2025. Anote aí, acesse.santoandré.br/feirão online 2025. De acordo com informações da administração municipal, a iniciativa é o maior feirão de vagas do Grande ABC e busca facilitar o acesso ao emprego e à renda na cidade. Precisando atualizar a caderneta de vacinação, a cidade de Diadema realiza o dia D de vacinação neste sábado. A campanha visa o reforço da imunização contra doenças como poliomielite, Covid-19, gripe, febre amarela, sarampo, hepatites, HPV e dengue. A ação de multivacinação será realizada em todas as 20 unidades básicas de saúde da cidade, das 8 da manhã às 5 da tarde, e também no shopping Praça da Moça, da 1 às 6 da tarde. A mobilização faz parte de uma iniciativa nacional do Ministério da Saúde para aumentar a cobertura vacinal. E se não puder comparecer no sábado, pode ficar tranquilo. É só procurar uma UBS durante a semana no horário normal de atendimento e atualizar as vacinas. Por estar em uma área mais baixa, São Caetano sempre enfrentou alagamentos vindos de cidades vizinhas. Por isso, a prefeitura da cidade desencadeou o Drenar São Caetano, projeto da prefeitura financiado pelo CAF, que busca melhorar o escoamento, evitar transbordamentos e garantir mais segurança aos moradores. Além de melhorar a drenagem, o programa inclui ações em outras regiões da cidade, como a construção de um reservatório no bairro Fundação, com capacidade para 18 mil metros cúbicos de água. O programa está na fase final das obras na Avenida Fernando Simonsen e Nelson Braido, no bairro Cerâmica. As intervenções fazem parte de um plano de combate às enchentes e incluem 1 quilômetro de novas redes de drenagem e esgoto, que direcionam a água da chuva para Ribeirão dos Meninos e depois para o rio Tamanduateí. As obras nas duas avenidas estão conectadas e foram feitas por etapas para tentar reduzir os impactos no trânsito. E aí, está tomando o devido cuidado depois do surto de metanol em bebidas? São Caetano, assim como várias outras cidades da região, lançou a operação contra o metanol para combater a falsificação de bebidas alcoólicas e incentivar a reciclagem segura. A ação é feita pela prefeitura em parceria com o Saesa e começou no dia 10 desse mês, com visitas em bares e restaurantes da cidade. Inicialmente, 20 estabelecimentos foram fiscalizados e receberam orientações sobre os riscos das bebidas adulteradas. As equipes também recolheram 200 garrafas de vidro, que foram encaminhadas para reciclagem segura, evitando que voltem ao mercado de forma ilegal. O descarte irregular facilita o uso das garrafas por falsificadores, que as reutilizam para enganar consumidores. Por isso, a campanha recomenda rasgar rótulos, riscar o vidro e destruir lacres antes do descarte. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde.
Os estudantes de Arquitetura e Urbanismo da USCS participaram da audiência pública do Plano Diretor de São Caetano do Sul, que deve entrar em vigor no ano que vem. Será que os demais alunos da nossa universidade sabem disso e sabem da importância de um plano diretor para a cidade e para os seus cidadãos? A nossa colega Rafaela Letícia foi descobrir isso. Para falar a verdade, eu não sabia que os estudantes de arquitetura e urbanismo da USCS participaram dessa audiência. E também não sei dizer qual a importância de um plano diretor para a cidade ou para os cidadãos. Olha, eu vi por cima, acho que no site da USCS algo relacionado, ou até no Instagram, né, que eles compartilham, mas sinceramente eu não sei a importância do plano diretor para a cidade, porque eu não sei o que é um plano diretor. Eu não sabia que estudantes da USCS de arquitetura e urbanismo participavam da audiência. E também eu não sei qual a importância do plano diretor de uma cidade ou o que é um plano diretor. Depois de ouvir os estudantes, Rafaela Letícia traz agora todos os detalhes dessa participação. É com você, Rafa. Obrigada, Gabriel e Léo. O plano diretor é uma ferramenta essencial para a orientação e o desenvolvimento do espaço urbano municipal. O documento tem duração de 10 anos. Em São Caetano do Sul, esse período termina agora em 2025. Assim, o plano diretor que irá vigorar agora entre 2026 e 2036 está sendo confeccionado. Estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da USCS tiveram a oportunidade de participar da primeira audiência pública que tinha como objetivo estabelecer o diagnóstico do município. Para falar sobre a audiência e seus resultados, converso agora com o professor Enio Mouro Júnior, da Escola de Arquitetura e Urbanismo. Bem-vindo, professor! Bem-vindo também, obrigado, agradeço muito, viu, estar aí com vocês, vai ser uma satisfação participar dessa conversa. Tá certo. Como primeira pergunta, a gente sabe que foi divulgado que o objetivo era diagnosticar os principais desafios urbanos da cidade. Você acredita que faltou algo nesses primeiros diagnósticos? Não faltou, eles foram, o processo foi todo muito interessante, né? Então, na verdade, existem alguns eixos de trabalho que são muito importantes. Então, a questão da habitação, né, que é fundamental, né, onde as pessoas vão morar, como elas vão morar, se vai verticalizar a cidade, se não vai verticalizar. Esse foi um eixo muito importante. O outro eixo muito importante foi a questão da mobilidade urbana. Como que eu faço para me mover melhor na cidade? Como que eu amplio o tarifa zero? Como que eu crio mais ciclovias, ciclofaixas? Como que eu, de alguma maneira, organizo todo esse sistema de mobilidade, que é fundamental? Outra questão muito importante foi essa questão das mudanças climáticas. Também o diagnóstico levantou uma série de questões importantes, como ilhas de calor, as atitudes e ações que a cidade tem que ter contra as chuvas intensas, as temperaturas extremas. Então, achei que foi muito promissor, viu, esse primeiro momento. Ah, muito legal. Agora, a gente gostaria de saber se os estudantes de arquitetura e urbanismo tiveram a possibilidade de falar durante essa audiência. Tiveram, sim, né? E o modelo, né, que a prefeitura criou foi, eles chamam de escuta ativa, e, na verdade, ele funciona assim. Ele teve a apresentação do diagnóstico, né, feito a partir de dados do IBGE, da Fundação SEAD, dados da ONU, mostrando um panorama da cidade, e depois abriu-se para a participação dos estudantes e a leitura das propostas dos estudantes. Então, foi muito rico, né? Tivemos, assim, cerca de 100 estudantes, né, que participaram, né, além da população. Então, o resultado foi bem legal. E eu fico muito feliz que os estudantes estão muito preocupados com temas mais sensíveis, né, para a cidade para os próximos 10 anos. Fiquei muito satisfeito. Isso é realmente muito legal. O senhor lembra dos pontos levantados pelos estudantes para auxiliar o plano diretor de São Caetano do Sul? Lembro sim, viu? Um deles era em relação aí à resiliência urbana, né? Ou seja, as ações que o município tem que ter aí contra as mudanças climáticas, né? Para, de alguma maneira, melhorar a cidade para isso. E uma delas é a busca de soluções mais sustentáveis para a questão das enchentes, né? Então, nós temos as enchentes, né? As enchentes são resultado de decisões historicamente erradas, né? De não aproveitar as margens dos rios
para essa questão da enchente, né? A várzea tem essa função natural, mas a gente construiu, né, na beira das várzeas, nós canalizamos os rios, fizemos tudo errado, né? E hoje a gente tem essa consequência de essas enchentes descontroladas. Então, os estudantes apresentaram propostas interessantes de jardins de chuva, né, que eles funcionam, são jardins que têm a função de absorver a água da chuva, de reservatórios ecológicos de retenção, ao invés de fazer um piscinão, que é uma obra agressiva na cidade, um buraco que você faz para água de chuva, um buraco que é impermeabilizado, um buraco que você tem cimento em volta, imagina um buracão com cimento, é uma coisa urbanisticamente péssima. Então, os alunos, entre as propostas, uma das propostas foi transformar esse espaço em um parque, né, com área verde, etc., de modo que quando tem enchente, né, a gente sabe os períodos das enchentes, esse parque não funciona como parque, ele funcionaria como um reservatório, né? Essas foram algumas. A questão da mobilidade, né, achei muito legal, né, que tem um conceito internacional, que é a cidade de 15 minutos, no qual eu não posso demorar mais do que 15 minutos para fazer qualquer coisa, para me deslocar na cidade. E vale, por exemplo, vale bicicleta, vale o ônibus, vale outras formas aí de mobilidade. Então, isso achei que foi bem, bem interessante. E tem, né, dessa nova geração, um pessoal muito empenhado na questão do modal cicloviário, né, de mais ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas. Então, isso foi muito interessante. Isso foi realmente muito legal. Realmente propostas mais inovadoras, né, do que a gente costuma ver. O senhor acredita que haverá alguma mudança devido aos apontamentos dos estudantes? Eu acredito que sim, porque, na verdade, o processo da audiência pública, né, é ouvir os desejos, né, as expectativas da cidade, das pessoas que estão participando. Então, existe essa perspectiva. Então, foi registrado, né, de alguma maneira, com uma vontade das pessoas que participaram. Então, a prefeitura, né, quando estiver redigindo o plano diretor, ela deve incorporar essas propostas. E se não incorporar, a gente pode perguntar, né, por que não incorporou, né, já que foi uma proposta que foi apresentada, tudo, né? Mas eu acredito que tem, assim, um viés sustentável. A gente não tem outra saída hoje de não ter um plano diretor com um viés muito forte de sustentabilidade. Não tem, senão a cidade, em função do aumento de temperatura, dos ventos fortes e intensos, da chuva muito forte, concentrada, a gente tem que ter uma agenda ambiental junto com a agenda urbana, senão as cidades ficam inabitáveis, né? Tá certo. Então, houve aderência às propostas sugeridas, né? Eu entendo que sim. Eu saí muito esperançoso aí da reunião. Participei também, saí muito feliz aí das possibilidades de trabalharmos juntos, né? Que bom, fico muito feliz. Agradeço a oportunidade da participação do professor Enio Mouro Júnior aqui no Giro USCS. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rafa. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós, por meio das caixinhas colocadas no Stories do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. Pela primeira vez na história, o São Bernardo Futebol Clube jogará a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bernô vive ascensão no futebol. No intervalo de 4 anos, a equipe conseguiu sair da Série D para a Série B. Além da evolução nacional, o São Bernardo vem de boas campanhas no Campeonato Paulista. O clube é considerado um dos mais promissores do Brasil. Em 2022, o time conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, fez uma ótima campanha e, por detalhes, não conseguiu subir de divisão. Em 2024, a história se repetiu, quando o time chegou até a fase final, mas não conseguiu o acesso. Após as 2 frustrações, o São Bernardo alçou o voo para a 2ª divisão em 2025. O time fez uma campanha sólida e estável, e foi dono da 2ª melhor defesa da primeira fase do torneio.
Será a primeira vez em 11 anos que um time do ABC Paulista disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. A última vez foi em 2013, quando o São Caetano competiu pela 2ª Divisão Nacional. Lembrando que o clube conseguiu acesso à vaga após empatar fora de casa com o Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, no último dia 11. O Santo André tem novo técnico, que chega como um dos reforços do clube para a temporada de 2026. Trata-se de Maurício Copertino, treinador de 55 anos, com passagem em gigantes do futebol nacional. Cupertino, que era técnico do Sub-20 do Santos, desembarca no Ramalhão para substituir o ex-técnico Renato Peixe, que saiu em agosto após uma decepcionante campanha na Copa Paulista. O novo treinador acumula grandes experiências do futebol brasileiro. Maurício Copertino já trabalhou como auxiliar técnico em gigantes do futebol brasileiro, como Corinthians, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro e Vasco. Além disso, ele foi o auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo em diversas oportunidades. A estreia do novo técnico ocorrerá apenas no ano que vem, já que o Santo André não joga mais oficialmente neste ano. Enquanto isso, Maurício Copertino é responsável pela formação do elenco que irá disputar a temporada que vem. O UFC confirmou oficialmente, via redes sociais, a disputa de cinturão entre Alexandre Pantoja e Joshua Van. A luta ocorrerá em Las Vegas, Estados Unidos, no dia 6 de dezembro. Alexandre Pantoja é o detentor do cinturão da categoria peso mosca, que é disputado entre lutadores de até 56 quilos. Ele está com o título desde julho de 2023, quando venceu Brandon Moreno e garantiu o primeiro cinturão. Desde essa luta, Pantoja não perdeu a liderança da categoria. O brasileiro de 35 anos está invicto a 8 lutas e não é derrotado desde 2020. O confronto contra Joshua Van marcará a 5ª defesa de cinturão. O carioca é visto como um dos maiores nomes da história do peso mosca. Alexandre Pantoja e Alex Poitin de São Bernardo são os únicos brasileiros detentores do cinturão atualmente. A disputa pelo cinturão do peso mosca ocorrerá no UFC 323, evento que também contará com a luta principal da noite entre Merab Dvalishvili e Petr Yan. O Brasil fez grande campanha no Grand Prix de Judô de Lima. O torneio teve a delegação brasileira como líder do quadro de medalhas, sendo 4 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Daniel Carnin, Rafael Macedo e Giovanni Ferreira conquistaram o título de suas respectivas categorias. Já no feminino, Jéssica Pereira foi a medalhista de ouro brasileira. O Brasil começou no Grand Prix com o pé direito, conquistando 4 medalhas apenas no primeiro dia. Jéssica Pereira conquistou o ouro numa final totalmente brasileira contra Gabriela Conceição, que ficou com a prata. Jéssica Lima e Shirley Nascimento levaram bronze. A decisão da categoria masculina até 100 quilos também foi totalmente brasileira. Giovanni Ferreira, o pezão, venceu o compatriota Leonardo Gonçalves. Na divisão acima de 100 quilos, Rafael Macedo foi o campeão. Já Daniel Cardim ganhou o ouro na categoria até 73 quilos. Após os resultados, o Brasil encerrou o Grand Prix com 11 pódios e na liderança do quadro de medalhas. O país participou da competição com 28 judocas, 14 homens e 14 mulheres, sendo 2 por categoria de peso. Em pauta, a nossa entrevista da semana. E como todos sabem, nesse dia 15 de outubro foi comemorado o Dia dos Professores no Brasil. A data é uma homenagem àqueles que são os verdadeiros pilares de qualquer sociedade, os mestres, as mestras, os educadores. E além de auxiliar na construção do conhecimento, eles também são semeadores de sonhos e buscam abrir as mentes de crianças e jovens para o novo. Afinal, quem nunca teve um professor que marcou sua vida? Aquele que, com uma palavra, um incentivo ou um olhar, mudou a trajetória, abriu a mente e nos fez acreditar no nosso potencial. O professor é o profissional que, mais do que ensinar matérias, ensina a pensar, a questionar e a construir um futuro melhor. Mas a missão não é fácil. Ensinar no Brasil é uma jornada que exige preparo, disposição e muita paixão pela profissão. É lidar com salas de aula lotadas, com baixos salários, falta de estrutura em muitas escolas e falta de reconhecimento da importância dessa profissão. Para falarmos sobre o Dia dos Professores, temos aqui a professora e gestora do curso de Pedagogia da USCS, Marialda Almeida. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Bom, professora, para a gente iniciar, sabemos que não é um trabalho fácil ser professor e que é uma área que exige anos de estudo, né? Pode nos dizer o que fez você escolher essa profissão? Então, na verdade, eu estou na USCS há 24 anos, né? E eu entrei na USCS como funcionária. E eu fui traçando a minha trajetória, né? Ao longo dos anos. Aí eu fiz, assim, entrei super novinha, e aí fiz faculdade, fiz o mestrado.
E aí, na primeira oportunidade que teve, eu já tinha experiência na educação básica, eu prestei concurso para professor. Então, na verdade, o que me motivou a ser professora foram outros professores. Geralmente é assim mesmo, né? Às vezes, há sempre um professor que inspira, né? E os professores aqui da USCS mesmo, que me inspiraram a buscar essa profissão, observando, né, a dedicação deles, observando, sobretudo, a mudança de vida que eles proporcionavam e ainda proporcionam, né, na vida dos alunos, né? Então, mais ou menos isso. Quem me inspirou a ser professora foram os professores. E, professora, na nossa introdução a gente falou sobre a marca que um professor deixa. Qual a maior satisfação que um educador pode ter ao ver um ex-aluno trilhando o próprio caminho? Você tem alguma história marcante de um ex-aluno que você gostaria de compartilhar? Sim, tenho. É muito bom, né, você encontrar professores, por exemplo, hoje, né, eu estou na formação de professores, né, eu sou professora da pedagogia e eu dou aula de língua portuguesa, ensinando as alunas a ensinarem a língua portuguesa com metodologias e tudo mais. Então, é muito interessante e gratificante nós observarmos a trajetória dos nossos alunos, observar que eles estão em boas escolas, estão ocupando cargos de coordenador, de diretor, né? Então, isso é muito bom. Eu tenho uma história da Bárbara, né? A Bárbara foi minha primeira orientanda de TCC daqui da USCS. E ela hoje, por meio, né? Nós insistimos, ajudei bastante ela hoje está fazendo mestrado nos Estados Unidos, né? Mas foi uma trilha que ela teve né? Nós publicamos artigos juntas, eu participei, né, do processo seletivo dela, né, indicando por meio de carta o ingresso dela no mestrado, né? Então, ela é uma aluna que eu sempre recordo. Óbvio que ela tem ela tem muita dedicação, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, né, eu consegui colaborar um pouquinho para isso. É muito importante isso. Isso faz com que a gente tenha, né, como se fosse um combustível para a gente continuar. Bom, Pro, e falando ainda sobre essa marca que um professor deixa nos alunos, sabemos que um dia você também foi aluna, né? Como você comentou que quem te inspirou aí foram outros professores, né? Então você pode citar um professor em específico, caso tenha, que te inspirou a seguir esse caminho e como você carrega essas memórias hoje em dia. Sim, posso citar. Tem vários professores que eu posso citar. Eu posso citar a minha professora Marlene, do Jardim de Infância, lembro muito dela, foi a minha primeira professora, e lembro muito do que ela falava para mim, né? Naquela época era o pré, né? Não era ainda educação infantil, que se chamava. Eu tenho também da faculdade a professora Clarice Salim, né? Ela, inclusive, fez uma palestra aqui para os alunos de letras, tem alguns semestres. Ela é uma professora que me inspirou muito, ter uma visão do ensino da língua portuguesa de forma mais real, né? E não de forma tradicional. E a gente tem também os professores aqui da USCS, né? Que são muitos que me inspiram, né? Tem a professora Ana Silvia, do mestrado, a professora Maria de Fátima, todos os professores da pedagogia são professores que me inspiram muito. Professor Nonato, enfim, tem muita gente. Eu tenho até medo de começar a falar aqui e esquecer de alguém, mas assim, são pessoas que nos inspiram a continuar, porque eles acreditam muito na educação e que a educação pode transformar mesmo a vida das pessoas. Bom, professora, a gente pode falar que a educação mudou muito nos últimos anos. E com essas mudanças veio a tecnologia, a inteligência artificial, ferramentas digitais. E como é que você vê essas ferramentas no dia a dia na sala de aula? Você acha que elas são aliadas ou é mais um desafio? Eu acho as duas coisas. Eu acho que a inteligência artificial, se muito bem usada, né, com bons prompts, né, ela ajuda o professor, ajuda o aluno também a estudar, inclusive, né, mas é necessário uma educação midiática, né, é necessário que
os alunos entendam como que a inteligência artificial pode ajudá-los. Não só a inteligência artificial, e a gente fala de mídias digitais, né, e da própria internet, né, enfim, há várias ferramentas que nós temos à nossa disposição. Então, elas são muito importantes hoje, porque nós vivemos num mundo de multilinguagens, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a utilizar a nosso favor. Né? A gente não pode deixar a ferramenta trabalhar por nós, aí a gente vai andar para trás, né? A gente não vai deixar de aprender. Sim. E essa não é a intenção. A intenção é que seja uma ferramenta de aprendizagem, né? Então, eu acho essas duas coisas que você falou. Bom, para aqueles jovens que estão começando agora na pedagogia ou nas licenciaturas, o que você diria para inspirá-los a persistir e manter acesa essa chama da paixão pela educação? Eu diria que ser professor é uma possibilidade de você poder mudar a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, nós precisamos dos nossos salários, nós precisamos ser reconhecidos, né? E para que isso aconteça, não basta só a graduação, né? A gente precisa caminhar para uma educação continuada. Então, terminei a graduação, deixa eu me especializar. Aí eu vou para o mestrado. Aí, com esse caminho, né, a gente vai conseguir boas colocações em cargos mais de coordenação, de direção, né? E aí sim haverá valorização também do profissional, porque isso é importante, né? Não dá para só atrelar a profissão do professor com o amor, né? Porque a gente também, né, tem conta para pagar. Mas eu acho que é importante que a gente tenha esse foco, que a nossa profissão tem essa capacidade, sem utopia, de mudar vidas, mas ao mesmo tempo a gente precisa traçar aí o nosso caminho profissional para que nós também sejamos recompensados, né? Nessa profissão que é tão importante para todos, né? Todo mundo passa pela educação básica, ou deveria passar. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso, mas todo mundo precisa passar, né? E aí é o professor que vai atuar. Bom, professora, acredito que você entrou num ponto muito importante. Trabalhar com professor exige muito, ainda mais com a falta de recursos e o salário que não corresponde a um trabalho tão significativo na sociedade. Como você vê a precarização da profissão e o que você poderia sugerir para mudar esse quadro? É muito triste em muitos lugares, né, que o professor não consegue, porque o professor ele precisa estudar, né, ele estuda, né, na graduação, mas ele precisa de um tempo para produzir as aulas dele. A aula dele não é só naquele momento que ela está acontecendo, né? Então, quando a gente fala de precarização, é exatamente isso. Você recebe por conta da sua aula, e ainda, às vezes, nem a remuneração não é tão considerável, né? E esse outro tempo que você passa corrigindo atividades e produzindo novas aulas, esse tempo não é remunerado, né? Infelizmente, né, nós sabemos que os professores não são valorizados, a gente tem, né, o pagamento de hora-aula só, sem considerar as horas que os professores demandam na correção de atividades, as horas que eles demandam para elaborar as novas aulas, né? Então, é um quadro muito real no Brasil, mas a gente vê alguns pequenos passos do governo federal, né, quando eles estabeleceram uma prova nacional docente, agora o Ministério da Educação vem pensando muito, né, observando muito, né, os professores, buscando melhorar esse piso salarial deles, né, para que haja uma valorização mais efetiva, né, desse profissional que é tão importante e também precisa ser valorizado, né? Eu acredito que óbvio que o governo federal ele precisa se empenhar mais em garantir, né, que os professores tenham uma remuneração melhor, né? Eles precisam também garantir a formação continuada, gratuita, né, o mestrado, o doutorado, né, para que a especialização possa ser feita
por meio, né, de bolsas de estudo. Então, eu acho que é necessário esse investimento e novas leis, né, para que uma legislação que ampare, né, o professor em todas essas necessidades que ele tem, né. Então, eu acho que tem esse caminho, né, para que haja uma valorização efetiva para os professores. Bom, é isso. Agradecemos pela participação da professora Marialda Almeida aqui no Em Pauta. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, eu que agradeço. professora. Tchau, tchau. Cultura. Se liga na dica. Ribeirão Pires recebe a partir desse sábado mais uma edição da Festa Italiana Solidária. Realizado pela Prefeitura, o evento, além de prestar homenagem à cultura do país europeu, também compõe um papel social importante, com a arrecadação de alimentos e apoio a entidades locais. Essa edição será dividida em 2 fins de semana, com programação neste sábado e domingo e também no próximo, a partir das 4 da tarde aos sábados e meio-dia aos domingos, no Paço Municipal da Estância. O evento contará com shows, espaços instagramáveis e uma gastronomia que contará com pratos e sobremesas típicas, como nhoque, pizza, risoto, cannoli e panna cotta. A entrada é gratuita, mas é importante destacar que, se é possível, serão aceitas doações de alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades assistenciais da cidade. O Paço Municipal da Estância fica na Rua Miguel Prisco, número 193, no centro da cidade. Ainda falando em eventos típicos, São Caetano vai realizar a 14ª Entoada Nordestina neste fim de semana. O evento rola no Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Roberto Simonsen, número 566, no bairro Cerâmica, sábado e domingo, das 10 da manhã às 8 horas da noite. A Entoada Nordestina conta com apresentações e oficinas ao longo do dia, além de uma gastronomia típica da região brasileira. O evento é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita e solidária, 1 quilo de alimento não perecível, dentro do prazo de validade. Sesc São Caetano recebe a nutricionista e chefe de cozinha paraense Jane Glébia no evento Amazônia Sabor e Saberes, na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, na área de convivência. O bate-papo é para falar sobre o tripé de influências na formação da cultura alimentar brasileira, com ênfase nos principais pratos típicos da Amazônia: o pato no tucupi, maniçoba, pirarucu de casaca, caranguejada e o popular tacacá. A classificação é livre e gratuita, com retirada de senha 1 hora antes na central de atendimento do Sesc. O Sesc São Caetano fica na Rua Piauí, número 554, no bairro Santa Paula. Amanhã, o Sesc Santo André vai receber o show Lírios, às 4 horas da tarde. A cantora e compositora Maiara Costa convida Jéssica Américo e Grazi Brasil ao palco para um show que reúne cantigas e músicas contemporâneas com base na ancestralidade para homenagear Oxum, orixá feminina cultuada em tradições de matriz africana. O show contará com a interpretação em Libras e rola no espaço de eventos do Sesc. O Sesc Santo André fica na Rua Tamarutaca, número 302, na Vila Guilmar. E aí? Vamos falar de coisa boa? Na cidade de Dianópolis, no Tocantins, uma garota de 13 anos de idade salvou a vida da irmã recém-nascida que estava se engasgando. O caso aconteceu quando a família percebeu que a recém-nascida não conseguia respirar e tinha leite saindo pelo nariz. Mantendo a calma, a menina colocou o bebê de bruços sobre o braço e realizou as tapotagens nas costas até que a bebê voltasse a respirar normalmente. A jovem é aluna do Programa Educacional Bombeiro Mirim, a PROEBOM, e na ocasião ela se lembrou das técnicas de primeiros socorros que aprendeu nas aulas e conseguiu aplicar corretamente a manobra de desobstrução das vias aéreas, salvando a irmã. Os instrutores da PROEBOM elogiaram a atitude da adolescente e destacaram a importância de ensinar primeiros socorros a crianças e adolescentes. Um helicóptero médico caiu pouco depois de decolar de um hospital na Califórnia, Estados Unidos. Porém, o que poderia ter terminado em tragédia mobilizou dezenas de pessoas em um ato de união e compaixão. Diversos motoristas que passavam pelo local do acidente pararam para ajudar. Um dos primeiros a chegar ao local foi Peter Vanderlewis, capitão dos bombeiros da cidade de Sacramento. Ao ver que uma pessoa ainda estava preso dentro da aeronave, Peter pediu ajuda e aproximadamente 20 pessoas que estavam no local se uniram para levantar o helicóptero com as próprias mãos. A paramédica que estava presa dentro da aeronave foi retirada em segurança e encaminhada ao hospital. Ninguém se feriu gravemente e o ocorrido destaca como o espírito coletivo pode transformar uma tragédia em uma história de esperança. O Unplug fica por aqui.
Obrigado pela companhia. Eu sou Leonardo Rodrigues e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou Gabriel Marque e desejo um excelente final de semana. Esperamos vocês sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio USCS. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição da OnPlug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.